Com o quórum regimental, declaro abertos os trabalhos e solicito ao senhor secretário que proceda à leitura da ata da última sessão. Ata da 15ª sessão extraordinária, realizada em 29 de maio de 2003, presidente o senhor ministro Marco Aurélio, ausente ficadamente o senhor ministro Celso de Mello. Procurador-Geral da República, doutor Geraldo Bandeira, apregoado os seguintes processos: questão de ordem, ação civil originária, agravos regimentais em cartas rogatórias, agravos regimentais no agravo regimental em mandado de segurança, agravo regimental nos embargos de divergência nos recursos extraordinários e agravo regimental nos embargos de divergência nos embargos de declaração dos recursos extraordinários. Em discussão, a ata, sem observações, declaro aprovada. Vê aquele processo. Celso, tudo bem? Você tem intervenção. Chamo a julgamento a Intervenção Federal 2792, requerentes Plínio Pinho de Almeida e outra, e requerido do Estado do Paraná. Flávio Pinho de Almeida e Silvia Leda Amaral Pinho de Almeida, na peça de folha 2 a 17, requerem a decretação de intervenção federal no Estado do Paraná, em virtude de alegado descumprimento de decisão judicial. Sustentam haverem ajuizado ação de reintegração de posse, inicialmente como interdito proibitório, em face do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, MST, na qualidade de possuidores e usufrutuários vitalícios dos imóveis rurais, Fazenda Corumbataí, Fazenda Canadá, Fazenda Ubá e Gleba Bananeira, área conhecida como Fazenda 7000. Afirmam que em 9 de agosto de 1996, em sede de liminar, deferiu-se a expedição de mandado de interdito proibitório, sendo-lhes assegurado o exercício regular da posse e, se necessário, o uso de força policial para o cumprimento da decisão. O interdito judicial restara violado em 8 de abril de 1997, por meio da perpetração da invasão esbulhadora. Esclarecem que, em consequência, o juiz da comarca de Ivaiporã requisitou força policial ante a resistência dos sem terra. Todavia, as polícias militar e civil teriam comunicado a impossibilidade de atendimento à ordem sem expressa autorização do governador. Asseveram ter havido a convolução em ação de reintegração de posse, sendo deferida a medida reintegratória com a expedição do competente mandado. Mais uma vez, diante da resistência dos sem terra e da falta de policiais, não fora cumprida a ordem, razão pela qual veio a juíza de direito a requisitar a força policial, sendo o governador comunicado da deliberação em 5 de junho de 1997. Os requerentes apontam que havia sido editado o decreto pelo presidente da República, por meio do qual se declarou como suscetível de desapropriação parte dos imóveis esbulhados. Salientam, no entanto, que tal decreto restou fulminado no âmbito desta Corte, por decisão irrecorrível proferida nos autos do mandado de segurança 23.012, circunstância que estaria a reforçar a necessidade de imediato cumprimento do mandado judicial de reintegração de posse. Alegam que o Estado do Paraná permanecer inerte, aspas, em nítida e inominável afronta à decisão judicial, fecho aspas, folha 5, apesar dos esforços envidados pelo juízo para que houvesse a desocupação do imóvel. Os requerentes aduzem que a omissão do Estado permitiu a invasão da sede das fazendas, ocorrendo o arrombamento dos escritórios, depredação e furto de objetos de arte, móveis, instalações, maquinário agrícola e veículos,
bem como sacrifício e venda de animais. Destacam que a campanha local de combate à febre amarela, aftosa, também ficara comprometida, uma vez que se encontraram impedidos de aplicar as vacinas pertinentes. Aludem a outros atos praticados pelos invasores, como de cárcere privado e de impedimento do trabalho, denunciados pelo Ministério Público do Trabalho, e registram que os empregados das fazendas foram violentamente expulsos das próprias casas, sem a chance de recolherem os pertences pessoais. Teria havido ainda crime ambiental, pois a reserva legal de mata nativa das fazendas fora queimada. O pedido de intervenção foi regularmente processado no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que deferiu o encaminhamento a esta Corte em acórdão assim sintetizado. Pedido de intervenção federal no Estado, não cumprimento à ordem judicial, ocupação rural, integrantes do movimento sem terra, destruição de áreas de mata nativa, saques a bens, máquinas, obras de arte e animais, graves prejuízos aos requerentes, determinação de reforço policial para execução de ordem de emissão de posse, decisão judicial em sede liminar não cumprida, omissão estatal, arguição de impossibilidade jurídica do pedido, não reconhecimento, violação ao princípio da obrigatoriedade do cumprimento de ordem judicial, deferimento do pedido. Tratando-se de decisão judicial não cumprida e não caracterizado o atraso circunstancial alegado, constitui-se em flagrante ofensa ao princípio constitucional do cumprimento de decisão judicial o não atendimento à requisição judicial de força policial para a efetivação de emissão da posse dos legítimos usufrutuários dos imóveis rurais, deferindo-se o pleito de intervenção nos termos do artigo 34, inciso 6, da Constituição Federal, folha 186. Nas informações de folha 241 a 250, que datam de 10 de abril de 2001, o governador do Estado do Paraná ressalta ter ciência da missão de, aspas, conferir segurança à paz pública, fecho aspas, pelo que mantém, aspas, direto acompanhamento da situação, sempre visando ao cumprimento da decisão judicial, sem embargo de todas as tentativas no sentido de uma solução harmoniosa para a questão, folha 243. Aponta a impossibilidade jurídica do pedido, porquanto não preenchidos os pressupostos ensejadores da intervenção postulada, defendendo que o procedimento configura exceção, e assim, a ordem ou decisão judicial a que se refere o artigo 34, inciso 4 da Constituição Federal, cujo descumprimento autorizaria a intervenção, há de contar com caráter definitivo. Na espécie, afirmo estar-se diante de mera liminar, sujeita a reforma ou suspensão, inexistindo até mesmo o descumprimento alegado. Reporta-se a providências que vem adotando e que estão gerando, aspas, a redução progressiva do número de famílias ocupantes da área. E diz ser a questão da ocupação de terras um problema de âmbito nacional, a envolver a ordem social, devendo ser tratado com critério e cautela. Pleiteou a intimação dos requerentes para que noticiassem a fase em que se encontrava a ação possessória originária, ficando o processo paralisado até serem encarreados devidos desdobramentos administrativos, folha 249. A Procuradoria-Geral da República, no parecer de folha 252 a 254, preconiza a procedência do pedido. Diante da passagem do tempo, despachei a folha 256, solicitando informações às partes sobre eventual cumprimento da decisão. Apenas os requerentes se manifestaram, consignando permanecer a situação anterior, que ensejou a formalização do pedido de intervenção.
em 29 de abril de 2003, proferi despacho do seguinte teor: intervenção, julgamento, objeto, persistência, com relatório a ser anexado ao processo e, incluído este em pauta, ser distribuída a cópia aos demais integrantes do tribunal. Informe às partes o estágio do processo no qual formalizada a ordem judicial que se diz descumprida. Oficie-se ao chefe do Poder Executivo do Estado do Paraná, Dr. Roberto Requião, encaminhando-se cópia do relatório e frisando-se que a intervenção conta com parecer favorável do Procurador-Geral da República, estando o processo devidamente aparelhado para a inclusão em pauta. Ressalte-se a necessidade de providências visando afastar o impasse. Publique-se. Os requerentes manifestaram-se por meio da peça de folha 285 a 289. Afirmo estar o processo aguardando o cumprimento da ordem judicial e nenhuma modificação sofreu. Reiteram o pleito de decretação de intervenção federal no Estado do Paraná. É o relatório. Falará pelos requerentes o doutor Antônio Carlos Ferreira, presente a esta sentada. Excelentíssimo senhor presidente do Supremo Tribunal Federal, doutor Marco Aurélio, excelentíssimo senhor doutor Procurador-Geral da República, doutor Geraldo Brindeiro, demais membros desta Corte, demais ministros desta Corte, ao início, antes de iniciar esta sustentação, este advogado presta a Vossa Excelência, ministro Marco Aurélio, suas homenagens, pois tem a felicidade de participar de sua última sessão como presidente dessa augusta Corte durante este período. Durante sua permanência como chefe do Poder Judiciário, a classe dos advogados viu-se sempre atendida preferencialmente em todos os seus pleitos. E as posições que Vossa Excelência assumiu em defesa do poder, que a todos congrega, desarmado, como bem afirmou uma vez em um dos seus magníficos votos, o ex-ministro Moreira Alves, foram sempre coerentes, dignas e soberanas. Vossa Excelência sempre se manifestou em defesa deste poder quando foi necessário e jamais se omitiu. Admirável sua independência. Os agradecimentos da classe, que neste momento, tenho a certeza, representam em sua maioria, estende-se à sua luta contra o controle externo do Judiciário, que não poderá ocorrer sob pena de termos ingerência no poder, que constitucionalmente é o guardião da democracia e do Estado de Direito, e que fundamentalmente zela pelo equilíbrio dos poderes e pelos excessos cometidos tão comuns nos dias de hoje. Meus agradecimentos a Vossa Excelência e faço votos que seu sucessor, Sua Excelência, ministro Maurício Correia, continue na mesma trilha nesses tempos nebulosos. Passo agora a analisar o pedido de intervenção que foi aforado contra o governo do Estado do Paraná, tendo como fundamento o descumprimento de ordem judicial e, consequentemente, a afronta ao artigo 34, inciso 6º da Constituição Federal de 1988. A primeira pergunta que se deve fazer é a quem incumbe a defesa e o cumprimento de uma ordem ou decisão judicial prolatada pelo Poder Judiciário. Ao Poder Executivo, responder-se-á, evidentemente. Antes ser o Poder Judiciário desarmado. E quando o Poder Executivo omitir-se com justificativas pouco afiançáveis, e demonstrar o seu total desinteresse em cumpri-la. Entende o requerente que, nesse caso, ao Poder Judiciário incumbe defender suas próprias ordens e decisões, e especialmente zelar pela segurança e direitos individuais do cidadão comum violados. Os direitos dos requerentes foram violados e ofendidos, mas, ao fazê-lo, o Estado não o fez contra os requerentes,
mas sim, essencialmente, contra o Poder Judiciário. O Poder Judiciário, pois, é que foi inicialmente ofendido com o descumprimento de sua ordem judicial, para posteriormente ocorrer a afronta aos direitos constitucionais dos requerentes. Ao agir desta forma, o equilíbrio dos poderes, que constitui o sustentáculo da democracia, como princípio básico constitucional, é afrontado. Daí porque a necessidade do Poder Judiciário reagir, pois a afronta essencialmente é contra si, e, assim sendo, deverá reagir e julgar procedente a esse pedido para que as coisas sejam repostas ao estado em que se encontravam quando praticados os atos ilícitos que até hoje perduram. O mais grave é que nenhuma punição sofrerão os dois governadores que deram origem a este despautério, quer na esfera civil quanto na criminal. Ambos, além de afrontar a Constituição Federal em seu artigo 34, inciso 6, também o fazem ao artigo 37, parágrafo 6º. Aqui teremos as famosas indenizatórias, que gerarão os precatórios alimentares, que todos sabem não serão pagos, só serão solucionáveis via novas intervenções federais. E aí, então, se proporá o parcelamento desses débitos. Mas o fato é que as gerações futuras, pelo despropósito das ações omissivas de alguns governadores, que gerem alguns estados, serão indiretamente responsabilizadas pelos pagamentos que certamente se darão aos ofendidos. Enfim, a indenização virá, e todos os paranaenses por ela pagarão. Sabe-se das dificuldades que os requerentes têm em processos dessa natureza. Poucos chegam ao final desses mesmos processos, abandonando-os ao meio do caminho, ou, como dizem, de certo, meus netos receberão. A pressão a que todos são submetidos, pois sofrem ameaças dos invasores e mesmo de autoridades administrativas, que, ao contrário de agirem para pôr termo ao entrave, o agravam com atos pouco qualificados, gerando abandono, muitas vezes, dos direitos que possuem. Os argumentos expendidos pelo governo do Estado do Paraná, quando apresentou suas informações a esse tribunal, isto prova, nada trazem de novo aos autos. Alega que está diligenciando para atender à ordem judicial. Está diligenciando há 7 anos. Sim, há mais de 7 anos, senhores ministros, sem conseguir pôr termo a simples questiúncula. E não é só Sua Excelência, o senhor governador atual. O senhor governador atual mantém a política da inércia ante as novas invasões. Os ruralistas se armam, cercam os invasores dentro das propriedades invadidas. E a polícia, que possui ordem de reintegração, mantém seus homens no meio desta imensa confusão, afastando as partes simplesmente. Nada mudou, apenas aprofundou-se a separação entre a gente do campo, disposta a fazer justiça pelas próprias mãos, ante a inércia do Poder Executivo. E por que não dizer-se dos poderes da República? No Estado do Paraná, pacífico por sua natureza, a situação é profundamente grave. Nos dias atuais, o Estado constituiu comissão ao arrepio da lei, pois não pode legislar em matéria de direito processual. E somente com ordem desta comissão é que as decisões de ordens judiciais são cumpridas. É necessária a aquiescência desta comissão. E quem preside a comissão? Simplesmente um dos líderes do MST. Em mais de 30 invasões, somente uma área foi desocupada, e simplesmente porque seus membros não fazem parte do MST, Fazenda Lindoeste. Daí as declarações do ministro superior do Superior Tribunal de Justiça, recentemente, em 11 de 2 de 2003, publicado no jornal Estado de São Paulo, Humberto Gomes de Barros, afirmar: há uma tradição naquele Estado do Paraná de não cumprir decisões judiciais. Comprovado como está que o Poder Estadual não pretende fornecer os meios necessários para que se execute a ordem de reintegração de posse, demonstrando com a sua inércia total indiferença às requisições do Poder Judiciário, a intervenção federal é a única medida que resta para dar ao caso solução
que preserva a autoridade da mencionada ordem judicial. Não se pode imputar ainda aos requerentes responsabilidade pelo tempo decorrido neste processo e quanto às providências jurisdicionais solicitadas há 7 longos anos. Nenhuma culpa pode ser imputada a eles pelo lerdo andamento do processo. Esta augusta corte luta com processos com mais de 30 anos, especialmente nos processos em que o Estado é réu. Então, quando se critica o tempo decorrido nesse processo, como ouviu esse patrono em gabinete ao entregar os memoriais, e quedou-se perplexo, pois nunca concorreram os requerentes para isso. O Estado é a garantia de que as providências jurisdicionais tardarão para todos. Por sua inércia, ou por recorrer até a última instância em causas praticamente perdidas, acumulam seus processos, e esses obrigam a todos os magistrados desse país, ao próprio Poder Judiciário, a um excesso de trabalho que é ruim para todos, advogados, Ministério Público, em geral. O Estado é a garantia de que as providências jurisdicionais tardarão para todos, por sua inércia. O infrator, então, não poderá beneficiar-se da sua ação. Quanto ao aspecto social, de há muito deixou o MST de ser um movimento social para ser um político, que visa essencialmente a conquista do poder, de certo não pelo voto. O seu conteúdo é ideológico. O movimento, pois, que se pensava social, mostrou-se nitidamente ideológico, com intenções objetivas de pugnar pelo poder, e a ele não interessa a reforma agrária. Ao julgarem Vossas Excelências o pedido de intervenção, extremamente amparado legalmente e com fortíssima sustentação constitucional e jurisprudencial desta Corte, estarão se deparando com um profundo, mas claro e límpido desrespeito à lei e à ordem, que se manifesta de forma iníqua, violenta, furtos, roubos, danos, agressões físicas e, especialmente, a formação de quadrilha. O caso, ora apreciado, não foge à ordem desses fatos. Os requerentes tiveram área que, por dezenas de anos, abriram em dura luta até atingir altíssimo nível de produtividade, invadida repentinamente, destruindo-se a seguir todas as benfeitorias e plantações, roubando-se o gado, 7.000 cabeças aproximadamente, casa-sede, casa de empregados, cercas, máquinas, caminhões, etc. Os funcionários foram agredidos e retirados de suas casas violentamente, com a complacência e inércia do Estado. A impunidade reinou soberana, e quando o braço do Poder Judiciário fez-se sentir, criaram-se os maiores obstáculos ao cumprimento de qualquer espécie de lei, ou ordem ou decisão judicial. O Estado, ao prestar as informações, cinge-se a este tópico de ordem judicial, louvando-se em parte do acordo da lavra do ministro Moreira Alves, Intervenção Federal 94-7, e não chegou à conclusão que repudiou violentamente o ponto em que quis se sustentar. Item 3 do acordo, página 9, que, se Vossas Excelências não tiverem, eu tenho aqui para lhes entregar, que não vale a pena trazer aos autos novamente, mas já o foi. Mas a lição e conclusão de Sua Excelência, o ex-ministro, há que ser trazida. Diz ele, se a Constituição presentemente, isso ocorre desde 1946, alude à ordem ou decisão judiciária, se a finalidade do dispositivo constitucional é inequivocamente a da preservação do cumprimento das ordens e das decisões do Poder Judiciário, que é o poder desarmado, não há dúvida alguma de que essas expressões não podem ser tomadas com restrições que acabem por deixar o cumprimento delas em virtude de resistência ilícita da parte de quem se dirigem ao arbítrio do Poder Executivo Estadual. Para a distribuição da justiça, é absolutamente indispensável o cumprimento de qualquer ordem judicial, e não apenas aquelas que digam respeito às sentenças transitadas em julgado.
Por isso mesmo, interpretando o texto constitucional vigente, acentua Pontes de Miranda, em seus comentários à Constituição de 1967, com a emenda número 1, de 1969, tomo 2, página 227. Ordem e decisão judicial. Ordem, entenda-se, qualquer comandamento ou mandado judiciária proveniente da justiça, e não só dos juízes. Em vez de ordem ou decisão judicial, o texto pôs ordem ou decisão judiciária. Observe-se que o texto da Constituição a observação é minha, da Constituição Federal de 1988, pôs no texto ordem e decisão judicial. A ordem, então, tem de ser emitida por um juiz do tribunal, e o foi. Há que se salientar aqui que a conjunção ou, do latim aut, serve para distinguir dois objetos ou ideias que se excluem mutuamente. Isso diz o dicionário do Francisco Torrinha, que eu fui consultar nos meus tempos de vestibular, dicionário latino. O mesmo explica-se no dicionário do Wise e Aurélio Buarque de Holanda. O ou no texto indica alternância, e mais apropriadamente exclusão. Daí porque não assiste ao Estado qualquer possibilidade de alicerçar-se nos argumentos expostos. No mesmo diapasão, o ministro Celso de Mello, na Intervenção Federal número 591, indeferida porque não solicitada por tribunal a esta augusta Corte, diz: é por tal razão a desobediência à ordem ou decisão judicial pode gerar em nosso sistema jurídico gravíssimas consequências, quer no plano penal, quer no âmbito político-administrativo, quer ainda na esfera institucional. Decretabilidade de intervenção federal nos Estados-membros ou em municípios, situados em território federal, ou intervenção estadual em municípios. Constituição Federal, 34, inciso 6, combinados com o artigo 35, inciso 4. Lewandowski, em sua pequena e grande monografia Pressupostos Materiais e Formais da Intervenção Federal no Brasil, edição da RT, página 34, diz: as autoridades competentes das unidades federadas estão obrigadas não só a obedecer estritamente às ordens e decisões judiciais de que sejam destinatárias, como também a dar-lhes sustentação, quando dirigidas a terceiros, com o auxílio de força policial, se necessário. O seu descumprimento ou falta de apoio à execução das mesmas enseja a intervenção. Há que se salientar que o governo do Estado atual está bem ciente do presente processo de intervenção federal, mas é um contumaz desconhecedor de ordens e decisões judiciais desde o seu primeiro mandato. Em virtude de processo administrativo em curso perante a Secretaria da Segurança Pública do Estado do Paraná, em que os requerentes solicitaram a desocupação da área. E é público e notório no país que Sua Excelência acumulou as funções de governador e secretário da Segurança Pública. Em resumo, se autonomeou secretário da Segurança Pública, exercendo os dois cargos, até a semana próxima passada. Daí não poder sequer alegar ignorância dos fatos. Finalmente, os requerentes lutaram anos e anos para que esse momento se desse e houvesse uma possibilidade de reaver o que é seu legalmente, confiando cegamente no bom senso, na equidade, na legalidade que dependem da decisão de Vossas Excelências. O interesse do povo, em vez de uma razão, e disso tem ciência, converteu-se num pretexto para privar o mesmo povo de atender, como bem entender, o seu próprio interesse. Numa palavra, o direito passa a ser regido por interesses de grupos, que, constituindo o governo, dominam o Estado. Porém, esse domínio não se dá pelas regras da razão. O Estado brasileiro, de algum tempo para cá, parece muito mais com um Estado totalitário do que com uma estrutura democrática. A segurança jurídica, que implica o cumprimento de uma ordem judicial, tem obrigado a que o judiciário se desdobre para vê-la cumprida. No caso do Sem Terra, a situação é pior. O grupo é despersonalizado, e esses grupos despersonalizados não possuem nenhuma existência legal e jurídica.
e, por isso, incapazes de incorrer em culpa. Esses grupos ficam, assim, à margem da lei e de toda a responsabilidade. Como disseram Planiol e Ripert, os civilistas franceses, observou-se com exatidão que, para um grupo, resulta cômodo não existir. São grupos viciados de nulidade, não há como responsabilizados pelos desatinos e afrontas à lei cometidas. E o pior, o Estado omisso não exige regularização de tão incrível e hipotética situação. Ministros recebem a todos. Nobre advogado, nós já estamos com o tempo Esgotado. né? Eu já cheguei ao final. Apenas para concluir. Eu vou chegando lá. Materialmente, aquilo que não existe. Eu só citaria... Eu vou direto para o final, excelência. Por fim, vale a lição que Rui Barbosa nos legou, antologia, citando Platão, que afirma em seu Críton: pensas que pode existir um Estado sem leis, ou que as leis não sejam destruídas e aniquiladas, quando os julgados não têm força, quando cada qual as possa violar, subtraindo-lhes a execução? A democracia corre perigo, pois o princípio da separação de poderes, que determina o equilíbrio entre eles, é afrontado no caso que vossas excelências deslindarão. A intervenção federal deve prosperar, pois que todos os seus pressupostos foram cumpridos, como bem entenderam, como bem entendem o douto Procurador-Geral da República, Dr. Geraldo Brindeiro, e os requerentes. E deve prosperar por tudo que foi dito e pela defesa do sagrado princípio da separação dos poderes, e pela não subordinação do Poder Judiciário ao Poder Executivo, e, se assim não se der, abrir-se-á gravíssimo precedente que trará riscos à tênue linha que sustenta a democracia do país. É o que tinha a dizer. A situação motivadora do pedido ora em exame ficou bem delineada pela Corte de Origem e acórdão assim fundamentado. Trata-se de pedido de intervenção federal no Estado, manejado por Flávio Pim de Almeida e Silvia Leda Amaral Pim de Almeida, em face do não cumprimento pelo Estado do Paraná da determinação judicial de força policial para efetividade e a emissão de posse, emanada dos autos da ação reivindicatória 452 de 96, da Vara Cível de Vaiporã. Os requerentes entendem inexcusável o não cumprimento da ordem judicial, já ultrapassados todos os prazos, sem que se vislumbre qualquer previsão para a efetivação da medida. O Estado do Paraná aduz que não há omissão estatal para cumprimento do mandamos, mas mero retardamento, à vista da gravidade social que envolve a questão, não podendo ser cumprida a ordem com uso de força policial, enquanto não for designada pelo município área para realocação das famílias que ocuparam os terrenos reivindicados pelos ora requerentes, acenando com possível solução administrativa, não se caracterizando hipótese que suporte a intervenção requerida. Bate-se ainda pelo reconhecimento de estar evitando esforços necessários à solução do problema, sem afronta aos direitos fundamentais dos envolvidos, à vida e integridade física, garantidos pela Lei Maior da República, buscando o arquivamento do pedido em procedência. E aí se apontou, com base, inclusive, no parecer do Ministério Público, né, que se mostrava configurado o descumprimento de decisão judicial, tecendo-se considerações a respeito. Transcrevo o acórdão para ter-se a documentação respectiva. A decisão prolatada se mostrou subscrita por todos os integrantes do Tribunal de Justiça. Foi unânime. Reitero o que venho consignando sobre a intervenção. Os esforços desenvolvidos com o objetivo de solucionar a pendência não frutificaram, valendo notar que, mesmo diante do princípio da impessoalidade, norteador da administração pública, deu-se ciência do quadro ao atual governador.
A intervenção visa, acima de tudo, a supremacia da Constituição Federal, ao saneamento do quadro, devendo atuar administrador diverso daquele que ocupa a chefia do Poder Executivo. A um só tempo tem cunho satisfatório quanto ao cumprimento da ordem ou decisão judicial e saneador, sinalizando de forma exemplar a necessidade de serem observados os parâmetros próprios a um Estado democrático de direito, no qual não há como deixar de ter o primado do judiciário, a eficácia, a partir de medidas coercitivas, das decisões prolatadas. Sem uma efetividade maior, vinga a Babel, a insegurança jurídica, levando os cidadãos ao verdadeiro retrocesso, no que buscarão, com a falência do poder, a satisfação dos respectivos direitos substanciais por outros meios. Ao invés de restabelecer-se a paz social, momentaneamente abalada, dar-se-á o agravamento da situação. Devem ser salientados aspectos quanto à causa de pedir da intervenção, que é alusiva ao desrespeito à ordem ou decisão judicial. A Constituição Federal de 1891 mostrou-se de contornos limitados. Mediante o inciso 4 do artigo 6º, previa-se que o governo federal poderia intervir em negócios particulares aos estados para assegurar a execução das leis e sentenças federais. A emenda constitucional de 3 de setembro de 1926 não modificou essa cláusula. Foi ela mantida, já então sob o inciso 4, para assegurar a execução das leis e sentenças federais e reorganizar as finanças do Estado, cuja incapacidade para a vida autônoma se demonstrar pela cessação de pagamentos de sua dívida fundada por mais de 2 anos. Destarte, nota-se a restrição quanto às sentenças. Somente as federais descumpridas ensejavam a intervenção. A Constituição de 1934 veio a dar maior extensão à cláusula autorizadora da intervenção nos negócios do Estado, abrangendo expressões que não podem ser tidas como sinônimos. Artigo 12. A União não intervirá em negócios peculiares ao Estado, salvo para a execução de ordens e decisões dos juízes e tribunais federais. Percebe-se, portanto, o abandono da palavra sentença, ou seja, do vocábulo revelador do ato processual final dos processos. Entre mentes, a possibilidade de intervenção por descumprimento de ordens e decisões dos juízes e tribunais ficou limitada à esfera federal, não alcançando assim decisões da Justiça Estadual. Essa previsão perdurou até 1937, quando veio à baile a nova Carta, e aí voltou-se à disciplina pretérita. Artigo 9º. O governo federal intervirá nos estados mediante a nomeação pelo presidente da República de um interventor que assumirá no estado as funções que, pela sua Constituição, competirem ao Poder Executivo, ou as que, de acordo com as conveniências e necessidade de cada caso, lhe forem atribuídas pelo presidente da República. A linha F, para assegurar a execução das leis e sentenças federais. Então, observa-se, como já consignado, o retorno à disciplina pretérita, mais uma vez limitando-se a possibilidade de intervenção ao descumprimento de sentenças emanadas de órgãos federais. A Carta de 1946, de nítido cunho democrático, uma carta tal como as de 1981, 1934 e 1988, popular, a homenagear a supremacia do judiciário e a atuação deste como indispensável ao Estado democrático de direito,
veio a introduzir no cenário constitucional a regra da Constituição de 1934, fazendo-o sem a especificidade alusiva à natureza do órgão judiciário prolator da decisão gênero descumprida, se federal ou estadual. Portanto, houve verdadeiro avanço emprestando-se, sob o argumento da intervenção, valia ordens e decisões judiciárias sem se distinguir a origem. Artigo 7º. O governo federal não intervirá nos estados, salvo para assegurar a execução de ordem ou decisão judiciária. A Constituição Federal de 1967, embora outorgada, repetiu a cláusula da Carta anterior. Ao dispor no inciso 6 do artigo 10, competia à União a intervenção nos estados para, aspas, prover a execução de lei federal ou ordem ou decisão judiciária. Também a Constituição de 1969 tomou de empréstimo a regência inaugurada com a Carta de 1946, ao prever, no inciso 6 do artigo 10, a possibilidade de a União intervir nos estados para prover a execução de lei federal, ordem ou decisão judiciária. Com a Carta de 1988, deu-se novo alargamento da matéria. Em vez de fazer-se referência à decisão judiciária, a pressupor assim ato de jurisdição, juridicionalizado, propriamente dito, aludiu-se ao gênero decisão judicial, e mesmo assim sem se extirpar como móvel da intervenção o descumprimento de ordem judicial. Eis como está redigido o preceito hoje em vigor. Artigo 34. A União não intervirá nos estados nem do Distrito Federal, exceto para, inciso 6, prover a execução de lei federal, ordem ou decisão judicial. Forçoso é concluir pela abrangência da cláusula autorizadora de intervenção. Ainda na vigência da Constituição pretérita, Pontes de Miranda, em comentários à Constituição de 1967, com a emenda número 1 de 69, fez ver que, por ordem, deve-se entender qualquer comandamento ou mandado, e por decisão, qualquer resolução que se haja de executar. A medida extravagante é ditada pela cláusula reveladora dos alicerces da União e da existência de poderes independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Mais do que isso, encerra meio de manter-se o respeito ao Judiciário, os parâmetros próprios a um Estado democrático de direito, tornando regra eficaz a garantia constitucional de acesso para ver-se restabelecida a ordem jurídica no que abalada ou ameaça ou lesão a direito individual. Ademais, é corolário da atuação jurisdicional como ato de soberania. De nada adiantaria ter-se a atuação do Estado juiz, caso os atos processuais por ele formalizados fossem ordens judiciais, sentenças ou acórdãos, não possuíssem implicitamente uma sanção, uma fórmula de chegar-se ao respeito absoluto, mormente por aquele de quem se espera postura exemplar, como é o Estado, a nortear a conduta do cidadão. Portanto, pouco importa que a ordem judicial descumprida tenha caráter administrativo ou judicial, seja de cunho monocrático ou de colegiado, precário ou definitivo. A hipótese dos autos encaixa-se como luva à mão no precedente alusivo ao processo de intervenção no Estado de Goiás, que veio a ser autuado sob o número 94, quando este plenário, a uma só voz, proclamou ordem ou decisão judicial, a que alude a parte final do inciso 6 do artigo 10 da Constituição,
é expressão que abarca qualquer ordem judicial e não apenas as que digam respeito a sentenças transitadas em julgado. O relator, no acórdão que veio a ser publicado no Diário 3 de abril de 1987, fez ver a interpretação dada pela Procuradoria-Geral da República à parte final do inciso 6 do artigo 10 da Constituição Federal, o qual estabelece, como caso de intervenção federal, o de ser necessário prover a execução de lei federal, ordem ou decisão judiciária, no sentido de que essa ordem seria apenas a resultante de sentença e que a sentença deve ser definitiva, sem estar sujeita a reforma ou suspensão, é manifestamente improcedente. Para sustentá-la, Cláudio Pacheco teve de invocar passagem de Rui relativa ao texto constitucional de 1891, que só aludia, como caso de intervenção, à falta de execução das leis e sentenças federais, e passagem essa em que Rui afirmava, o que não o impediu de mais tarde defender o contrário, que decisão em habeas não era sentença. Se a Constituição presentemente, e isso ocorre desde a de 1946, alude à ordem ou decisão judiciária, e se a finalidade do dispositivo constitucional é inequivocamente a da preservação do cumprimento das ordens e das decisões do Poder Judiciário, que é poder desarmado, não há dúvida alguma de que essas expressões não podem ser tomadas como restrições que acabem por deixar o cumprimento delas, em virtude de resistência ilícita da parte a quem se dirigem, ao arbítrio do Poder Executivo Estadual. Para a distribuição da justiça é absolutamente indispensável o cumprimento de qualquer ordem judicial, e não apenas daquelas que digam respeito a sentenças transitadas em julgado. Por isso mesmo, interpretando o texto constitucional vigente, acentua Pontes de Miranda, ordem e decisão judiciárias, ordem, entenda-se, qualquer comandamento ou mandado, judiciária, proveniente da justiça e não só dos juízes. Em vez de ordem ou decisão judicial, o texto pôs ordem ou decisão judiciária. Se alguém que é órgão da justiça, ainda que não seja juiz, pode dar ordem e decidir, a sua ordem ou a sua decisão é inclusa num desses dois conceitos. Decisão, entenda-se, qualquer resolução que haja de se executar. Então, concluiu o relator, o ministro Moreira Alves, que, no caso, havia mandado judicial com requisição de força para que fosse desocupado certo imóvel. O acórdão restou prolatado em 19 de dezembro de 1986 e, à época, a carta em vigor não aludia sequer à ordem judicial. Tem-se, assim, o envolvimento de hipótese agasalhada pelo texto constitucional, autorizadora do pedido de intervenção. A inicial mostra-se adequada, revela requerimento por partes legítimas, devidamente representadas, com causa de pedir e pedido, havendo passado pelo crivo do Tribunal de Justiça do Estado. Os requerentes estão buscando há anos a prevalência de garantias constitucionais, de acesso ao judiciário com resultado concreto, e pleitearam a intervenção em março de 1999. A ordem judicial foi bisada, surgiu de início em 1996, com a formalização de interdito proibitório, e que veio a ser violado em 1997. A requisição de força policial, para terem-se as consequências próprias, restou infrutífera, recusando-se a polícia a acatá-la, enquanto não houvesse ordem do governador, como se a este ficasse submetida à eficácia o cumprimento de uma ordem judicial.
Convolado interdito em ação de reintegração, o mandado judicial não pôde ser cumprido ante a total falta de respaldo da força pública. O governador, comunicado da situação em junho de 1997, quedou inerte. E assim, até hoje, não se fez cumprida a ordem judicial, com desgaste evidente do judiciário, última trincheira do cidadão. A questão social, alusiva aos ocupantes, há de ser resolvida pelos meios próprios, com a transferência para a área objeto de desapropriação, já que a intentada relativamente às terras envolvidas, a desapropriação, foi afastada por este plenário. O fato conduz até mesmo à conclusão de que também a decisão desta Corte está sendo alvo de desconsideração. Continua o governador do Estado do Paraná a fazer vista grossa à sucessão de atos judiciais, como se houvesse vingado a tentativa de desapropriação. Conclui, então, o judiciário não prolata decisões simplesmente formais, decisões que, sob o ângulo do conteúdo, mostrem-se inúteis. É ele o responsável final pelo restabelecimento da paz social abalada, pela prevalência do arcabouço normativo constitucional, evitando que forças direcionadas de forma momentânea e isolada venham a prevalecer em detrimento de interesses da coletividade. É certo que o Estado tudo pode, legisla, executa as leis e julga os conflitos de interesse decorrentes dessa execução, que o faça com absoluta fidelidade às regras geradoras da boa convivência na vida social democrática. Ocorrido o desvio de conduta de um dos poderes, cumpre afastá-lo, prevalecendo o sistema de freios, e aí surge com importância maior o papel do judiciário, ao qual no Estado de Direito cabe a última palavra sobre o conflito. Não lhe é dado silenciar, contemporizar o que há mais não poder, discrepa das comezinhas noções da atuação estatal, respaldando a atitude que implica tripudiar, resulta em menosprezo. A falta de celeridade nas decisões judiciais não pode servir ao descumprimento. Mas é esse o sentimento que predomina. Constantemente os veículos de comunicação retratam a rebeldia de dignitários relativamente a decisões judiciais. Afirma-se, com absoluto desprezo à responsabilidade maior, que não se cumprirá esta ou aquela decisão, pouco importando até mesmo que seja originária do Supremo Tribunal Federal e até se mostre coberta pela preclusão. Parte-se da ótica, recorram ao judiciário e esperem. Será essa uma sentença final? Continuo acreditando que o exemplo a ser seguido, o bom exemplo, vem de cima. Persevero na crença no direito, no caráter perene dos princípios que o respaldam, na prevalência da Constituição como lei fundamental, nada justificando o abandono, o menoscabo de que vem sendo alvo. É hora de o judiciário definir-se, ou bem zela pelo dever de guardião maior da ordem jurídica, ou se mostra sensível a atitudes que desta discrepam, e aí acaba como responsável. Julgo procedente o pedido formulado para que seja requisitada, nos termos do artigo 36, inciso 2 da Constituição Federal, a intervenção no Estado do Paraná. Para não privar o tribunal de ouvir a íntegra do seu voto, não quis interrompê-lo com uma questão preliminar.
diferentemente das constituições anteriores, a Constituição também, em matéria de intervenção federal, cingiu a competência entre esta Corte e o Superior Tribunal de Justiça. E o Tribunal enfrentou, em 1992, hipótese absolutamente assimilável à presente. Troque-se Paraná por Santa Catarina. Mandado de reintegração de posse em área rural. Então, o presidente, o eminente ministro Sidney Sanches, por unanimidade de votos, declinou sua competência para o Superior Tribunal de Justiça. Leio o voto do ministro Sidney Sanches. Acolho o parecer da PGR, no ponto em que sustenta a incompetência do Supremo Tribunal Federal e a competência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. É que a decisão exequenda, concessiva de medida liminar e ação de reintegração na posse de imóvel, somente enfrenta questões federais infraconstitucionais, como se vê de florestais. O julgamento de eventual recurso para o Tribunal de Justiça ensejaria, em tese, recurso especial para o Superior Tribunal de Justiça, artigo 105.3 da Constituição Federal, e não recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal, artigo 102.3. Sendo a requisição de intervenção formulada pelo presidente do Tribunal de Justiça, mediante provocação da parte interessada em ação dessa natureza e dessa espécie, e com questões apenas legais e infraconstitucionais, a competência para processar e julgar o pedido é do Superior Tribunal de Justiça, em face do que ficou dito, e também diante do que conjugadamente dispõem os dispositivos constitucionais já referidos, e ainda os artigos 34.6, 36.2 da CF e 19.1 da Lei 8.038, de 28 de 5 de 90. Isto posto, concluiu Sua Excelência, nos termos do artigo 13.2 e 21, parágrafo 1º do STF, declaro a incompetência do Supremo Tribunal. Não conheço em consequência do pedido e determino a remessa dos autos ao Egrégio Superior Tribunal de Justiça para processá-lo e julgá-lo como de direito. Essa me parece o único critério para essa demarcação das áreas de competência em matéria de intervenção federal, fundada no desrespeito à ordem judicial, que se pode extrair da Constituição, que mais que bipartila, tripartiu entre o Supremo Tribunal, o STJ e o Tribunal Superior Eleitoral. Por isso, embora o voto de Vossa Excelência fique para os anais, me sinto no dever de levantar, de suscitar a preliminar de incompetência. Meu voto fez calcado relativamente à matéria de fundo na carta que, ora evocada pelo ministro Sepúlveda, pertence, para não conhecer do pedido formulado, declinando da competência para o Superior Tribunal de Justiça. Realmente, o artigo 36 da Carta de 1988 preceitua que a intervenção dependerá, no caso de desobediência à ordem ou decisão judiciária, de requisição do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do Tribunal Superior Eleitoral. A referência a Tribunal Superior Eleitoral sinaliza até mesmo no sentido de nós definirmos as balizas divisórias a partir da matéria envolvida no caso. E aqui, realmente, está-se diante de situação concreta, onde temos como pano de fundo o descumprimento de uma ordem judicial formalizada em processo a envolver não a Carta da República em si, porque estamos diante
do direito de posse, estamos diante de direito de usufrutuários, mas sim a legislação civil própria. Por isso, penitenciando-me de ter cansado os colegas com a leitura do longo voto, né, eu adiro à ponderação do ministro Sepúlveda Pertence, que não chega a ser uma divergência em face da adesão, né, e concluo no sentido da remessa destes autos ao Superior Tribunal de Justiça. Ministro Gilmar Mendes, ministra Ellen Grace, ministro Nelson, ministro Maurício, ministro Carlos, estamos todos de acordo. Eu queria fazer uma observação Pois apenas, não, senhor ministro presidente, Celso, apreciando não. a questão preliminar e concordando com as ponderações feitas pelo eminente ministro Sepúlveda Pertence, considerado precedente que esta Corte realmente há mais de quase 11 anos firmou no caso a que aludiu Sua Excelência. Isso, aliás, fez com que, posteriormente, o próprio Superior Tribunal de Justiça viesse a requisitar ao senhor Presidente da República a decretação de intervenção federal em casos emanados deste mesmo Estado, o Estado do Paraná. Agora, eu apenas queria observar, senhor Presidente, que é preocupante que a parte vitoriosa em uma ação judicial tenha que comparecer perante os tribunais da República para exigir que uma ordem judicial seja cumprida. Segundo relatos bíblicos, Deus criou o mundo em 7 dias, mas o Estado do Paraná, no entanto, passados 7 anos, não quis, como era de sua incumbência, prover os meios e providenciar a força necessária à implementação executiva de uma decisão emanada do Poder Judiciário. E que, tal como salientado no excelente voto proferido por Vossa Excelência, isso é grave. E muito mais do que grave, senhor presidente, isso é inaceitável, porque transforma os agentes do Poder Executivo em senhores da conveniência da execução de ordens e decisões emanadas dos juízes e dos tribunais. O governador do Estado, qualquer que ele seja, não pode colocar-se acima do Poder Judiciário, transformando-se em árbitro da execução de uma ordem judicial. E isso não é possível, porque esse comportamento transgride o postulado da separação de poderes e ofende a própria razão de ser da Constituição, que passaria a sujeitar-se de modo perigoso e inaceitável aos desígnios, aos caprichos, aos humores e ao arbítrio dos detentores do Poder Executivo, descaracterizando-se e degradando-se em sua condição eminente de estatuto fundamental que disciplina o exercício do poder estatal de um lado e que protege as liberdades públicas em todas as suas dimensões. Mas, de qualquer maneira, senhor presidente, há um aspecto insuperável suscitado nesse julgamento e que cumpre observar, reconhecendo-se desse modo, não obstante o substancioso voto proferido por Vossa Excelência, e aqui aderiria, uma vez possível o conhecimento do pedido, que também concordou com o apoio do eminente Procurador-Geral da República, mas o fato é que o Supremo Tribunal Federal não dispõe, na matéria, nesse caso, de competência para apreciar o pedido de intervenção federal. Portanto, também acolhendo a questão preliminar suscitada pelo eminente ministro Sepúlveda Pertence e que Vossa Excelência agora também acolhe, eu não conheço da presente ação de intervenção federal. Proclamo que o Tribunal, por unanimidade, declinou da competência para o Superior Tribunal de Justiça, devendo ao Estado Tribunal ser remetido o processo.
esse aqui do Distrito Federal, constatação. O que é isso aqui? Esse é do Pará, Que do Espírito Santo. Todos eles? Todos com sustentação aqui? Tem constatação. Você... Aí o menino não está aí não, para pegar o voto. Vamos ver esse aqui. 3.122. Temos outros processos a versarem pedidos de intervenção a serem apreciados com o advogado presente para sustentação oral. Está aí não? Não está aí não? O que é que eu procuro? 3.122. Aí, vamos ver os que estão aí. Não deve ser esse aí não. Aí o Marcos não está aí, essa pasta aqui embaixo. Vamos ver um outro processo, um agravo, e depois, quando eu chegar. Do Espírito Santo e Distrito Federal. Ah, já está aqui? Está fora já. A pauta é uma pauta que denominei ainda quando me encontrava lá no Tribunal Superior do Trabalho, de pauta dirigida. E os processos versam crédito alimentício, ausência de pagamento. Passarei o rol desses processos com os nomes dos requerentes, e requerido em todos eles é o Espírito Santo, a taquigrafia, e faço pregão da intervenção federal 3.122, das intervenções federais 3.122, 3.123, 3.124, 3.125, 3.126, 3.127, 3.128, 3.150, 3.151, 3.152. Não sei se em todos o nobre advogado, Dr. José Torres das Neves, representa os interesses dos requerentes, ou se apenas o faz no primeiro deles, que é no 3.152. Exceto o 118. 3.152. Os demais, sim. De qualquer forma, o relatório é um relatório único para os casos, né? Requer-se a decretação de intervenção no Estado do Espírito Santo diante do não pagamento de valor requisitado em precatório. E aqui, neste caso, por exemplo, é um precatório no 3.122, expedido em 1995. O processo, neste caso, que é o do 3.122, que desagou numa decisão já preclusa sob o ângulo da impugnação, quer considerada via recursal, quer a da ação autônoma de impugnação, que é rescisória, em 1985. Após ouvir o executado e o Ministério Público, a juíza presidente do Tribunal Regional do Trabalho admitiu o pedido de intervenção e encaminhou os autos à Corredoria Geral da Justiça do Trabalho, que os enviou em seguida, né? Aqui é um pormenor, a esta Corte. Ao procedimento, solicitadas informações, manifestou-se o governador afirmando que no Estado existem 3 listas cronológicas para o pagamento dos precatórios, uma relativa aos créditos comuns, outra aos alimentares, elaborada pelo Tribunal de Justiça, e uma terceira alusiva aos créditos alimentares trabalhistas. Vamos ver o processo, por gentileza. Preparada pela Justiça do Trabalho. O procedimento prossegue, teria causado dificuldade de administração, que ficou sem saber qual ordem cronológica deveria obedecer. Assim, chegando à situação limite, estando as contas públicas ameaçadas por sequestro, foi ajuizado o conflito no Superior Tribunal de Justiça.
A liminar pleiteada restou deferida para impedir o bloqueio das contas do Estado. Os efeitos de tal decisão foram estendidos aos processos de tramitação do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região. O governador sustenta que o conflito de competência ainda não teve solução definitiva e entende inexistir qualquer espécie de violação à ordem constitucional ou decisão judicial que possa ensejar o deferimento do pedido de intervenção. Parecer da Procuradoria pela procedência do pedido de intervenção. Diante da passagem do tempo, despachei a folha 106, intimando os requerentes e o requerido a manifestarem-se sobre possível liquidação do débito. Conforme se depreende dos pronunciamentos das partes, não restou comprovado o pagamento integral da dívida, razão pela qual o processo foi incluído em pauta. Vamos ouvir o Dr. Torres, enquanto eu procedo aqui a exame de uma questão. Eminente presidente, dos julgadores, doutor procurador. Talvez até cause surpresa minha presença na tribuna, já que recentemente esta sessão julgou processos similares de São Paulo, não? E por esmagadora maioria foram indeferidos os diversos pedidos formulados então. Ocorre que, acima até mesmo do dever profissional, me anima a convicção de que a vida muda. A vida desse minuto já não é mais igual à vida do minuto anterior. E precisamente a consciência e a sabedoria do tribunal, pública e notória, tradicional e secular, é que me anima a prever a possibilidade da sua mudança. Não por milagre, mas porque é da essência de julgar a investigação a cada caso concreto e no continuar da vida. Evidentemente que se valoriza a maioria, mas a maioria não é uma norma estática, soberana e imutável. Ela apenas é a maioria. Vale como uma decisão judicial, mas não vale sempre para convencer a consciência de cada julgador, de cada magistrado. Esta independe da maioria. A não ser assim, seguramente, os revolucionários não seriam heróis, e sim traidores, porque eles sempre começaram como sendo minoria. Portanto, essa convicção que me anima a vir à tribuna. Nós estamos diante de um caos, diante do quadro dos devedores oficiais. Não é um devedor qualquer, é o Estado que deve. E se arroga o direito de dizer, devo e não pago. E não afronta aí apenas a desgraça do credor, a miserabilidade daquele que ganha salário mínimo. Não. Afronta, antes e acima de tudo, a autoridade de um poder independente, o poder judiciário. O que é que ocorre aqui? É quase inacreditável. São milhares, centenas ou dezenas de precatórios descumpridos no Espírito Santo, durante o governo do PT, no curso do direito do PMDB, não importa qual a sigla. O fato é que há uma ideologia política armada de uma concepção ditatorial de que não se deve pagar, que se pode afrontar o judiciário. E assim é que, desde mais ou menos 1985, o Espírito Santo não paga precatório. E quando não resta mais nenhum caminho para obstaculizar o cumprimento da ordem, do dever de cumprir a coisa julgada, se criam coisas inacreditáveis, como por exemplo, pagou-se um precatório de uma empreiteira no Espírito Santo, em 2000, que não estava sequer incluído no orçamento. Era tudo que precisavam os trabalhadores com créditos de antigos para pedir por respeito ao artigo, à cronologia do artigo 100. O que é que se fez? Se vai ao STJ,
num período de férias, em julho de 2000, e se consegue uma liminar, reconhecendo o conflito de competência entre o Tribunal de Justiça e o Tribunal Regional do Trabalho. Isso num tribunal, onde tem uma súmula, a súmula 59, que diz que quando a coisa julgada, já está prevista a competência. E a coisa julgada aqui, se pede a eficácia, é da Justiça do Trabalho, é do TRT. Isso foi em 2000. E até hoje não se julga esse conflito de competência, embora já esteja dirimido por força de uma súmula daquele tribunal. Nesse Supremo Tribunal Federal, há numerosas reclamações. De 98, 99, concessão liminares, estancado o sequestro. Agravos alimentares interpostos e não julgados até hoje. Qual é a convicção que fica para o trabalhador? É só esta. Ganhei, com força na Constituição, segundo o entendimento dos tribunais, a coisa julgada, mas o Estado não paga. Esta é a concepção. Evidentemente que esse estado de coisas não nasceu de uma hora para outra. Nasceu de uma concepção que me permite a arrogância da afirmativa, mas essa é a convicção plena, de que a Constituição, artigo 100, foi editado para proteger o devedor relapso. Porque, na realidade, quando se diz que não cabe o sequestro, quando o Estado, embora obrigado pela Constituição a incluir no orçamento, não faz, ele aí fica imunizado para nunca mais ter sequestro, porque não se quebrou a cronologia. Era como se nós pudéssemos, no direito criminal, na hipótese de um crime de sequestro e morte, dizer: não existe mais um crime de sequestro porque ele matou. Portanto, a prática de um crime maior o absolve do outro. Olha, o Estado é obrigado a incluir no orçamento. Não faz. E por descumprir a Constituição ao não fazê-lo, fica isento do dever seguinte, que é o de obediência à cronologia. Ele impede a cronologia. Ele suprime esse direito constitucional do credor. E depois invoca esse seu próprio ato ilícito, inconstitucional, para se abster de não respeitar mais nada. Então, qual é a crença que nós temos hoje no meio dos trabalhadores? É realmente, eu posso até ganhar. Eu posso até ter o direito. Não é o direito da lei, é o direito da Constituição, é o direito declarado pelos tribunais, é o direito sacramentado pela coisa julgada. Mas o Estado é soberano e não paga. Mas não é o Estado, é o Executivo. São os executivos em todos os níveis, federais, estadual, municipal. E era como se o Judiciário não fosse mais um poder independente. É como se o Judiciário estivesse apenas para fazer de conta. Mas nós não podemos conceber esta absurdidade. E o que é mais grave ainda, senhores ministros, é que nessa situação ainda tenha quem venha, numa espécie de discurso para uma assembleia sindical, falar em abrir a caixa do Judiciário. Ainda tem quem pretenda estabelecer esses mesmos responsáveis por esse caos, um controle externo do Judiciário. Quando nós sabemos que o controle externo do Judiciário é feito pelos jurisdicionados, que são defendidos por advogados sérios, em cada sentença, em cada passo, em cada revelação da consciência, ele fiscaliza ali. Não se precisa de nenhum político, quem quer que seja, para dizer o que está bom ou está errado no Judiciário. O que diz é o processo, é a atividade forense, são os autos. Mas o fato é que pode continuar esse estado de coisas. Os trabalhadores poderão ser assim enganados. Eles podem conceber que foram apenas enganados, tiveram a esperança. Será que a Constituição que existe
Permitir que o devedor relapse, quanto mais, por ser um Estado, não deva pagar? É isso que o judiciário tem que consagrar? Evidentemente que não. Não e não. Por isso, apesar dos precedentes da Corte, estou convicto que eu deveria pelo menos de sonhar com a mudança da orientação jurisprudencial. Se é verdade que a velhice me aconselha a prever um fenômeno físico, químico da morte, não é menos verdadeiro que meus sonhos continuarão. E meu sonho neste momento é que a jurisprudência desse tribunal evolua para um estado de justiça. Se pede, portanto, a procedência do pedido. No caso dos autos, nós temos a notícia, nas informações prestadas pelo governador do Estado, de um conflito de competência considerado a Justiça do Trabalho e o Tribunal de Justiça. Mas o próprio Estado, ao veicular essa notícia, consigna a extensão da liminar deferida nesse conflito. Ela ficou restrita ao afastamento do bloqueio das contas bancárias do Estado. Confesso que os processos a que fiz o pregão caíram na vala comum dos 5.000 processos de intervenção em tramitação na presidência da Corte, né? E o único esclarecimento que nós temos nos autos sobre a extensão da liminar implementada pelo Superior Tribunal de Justiça é esse, né? Da extensão. Não sei se, diante dessa peculiaridade, pois ao receber o conflito de competência, consigna o Estado requerido, né? Ao receber o conflito de competência, o Colégio Superior Tribunal de Justiça reconheceu a existência do conflito positivo e deferiu liminarmente medida impedindo o bloqueio das contas bancárias do Estado. É que, com base naquela resolução do TST, né, o tribunal vinha determinando o bloqueio, né? Tal processo encontra-se em regular tramitação naquela casa, que, ao final, irá decidir qual a ordem cronológica a ser atendida pelo Estado do Espírito Santo, né? Um elemento aqui complicador, né? Complicador, né? As informações são de quanto? As informações de 8 de março de 2002. Tem pelo menos o número desse conflito? Tem. Aqui, vamos ver se há referência, né? Numa passagem ligeira de olhos nós não temos, né? Deixa eu ver aqui na... Se tivesse o número. Está aqui, conflito de competência 30.079, 30079. R$30.079, 30079. É imenso. Aqui eu tenho a transcrição da decisão. Reconheço a existência de situação de conflito a merecer a atenção deste Superior Tribunal de Justiça, tanto mais quanto a risco de grave lesão à economia pública estadual, com a permanência do sequestro de verbas e a duplicidade de controle dos pagamentos de precatórios, a exigir a adoção de providência urgente. Assim sendo, defiro ad referendo da Igreja Sessão o pedido de sobrestamento do feito noticiado na inicial,
suspendendo a eficácia da decisão que determinou o bloqueio das contas do Estado até o julgamento neste Superior Tribunal de Justiça do presente conflito. Conflito de competência, autor Antônio Bento Neto, réu Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Espírito Santo. Sim. Relator, ministro Falcão, primeira sessão, fase atual, 17/10/2000, conclusão ao ministro relator. Está concluído o relator, pelos dados constantes da internet. 2000? 30.079. Não, foi concluído em ano... 17/10/2002. 17/10. Concluso aqui de fase atual, 17/10/2002, conclusão ao ministro relator. Agora é interessante, né, o ataque em si, né, a um ato mediante a formalização de um conflito, né? Tem aqui mais, se tem mais alguma coisa. Ouço os colegas. Acho que no conflito positivo pode suspender a decisão. Hein? Acho que no conflito positivo se pode suspender. É porque o que se suspendeu com a inicial foi o bloqueio, né? Agora, suspenso o bloqueio, se esvaziou também a ordem judicial, né? Que estaria a respaldar o pedido de intervenção. Um círculo vicioso. Né? Que foi mantido. Mantido essa liminar. Depois, embargos declaratórios também foi mantido. Uma diligência sem o risco do Dr. Torres perder a viagem ao Supremo Tribunal Federal. Pelo menos matei a saudade de Sua Excelência. Pois não. Quanto àquela despacho liminar, foi oposto ao grau regimental. E não conheci inicialmente porque estaria intempestivo. Fiz 2 embargos declaratórios para esclarecer que não estava intempestivo. E um desses embargos não foi julgado ainda, está pendente de julgamento. E eu cheguei até a acertar com o ministro relator do processo, Vossa Excelência julga o conflito e o agravo estava prejudicado, automaticamente, pede o objeto. E ele se comprometeu a fazê-lo, só que não fez até agora. Realmente está pendente de julgamento lá ainda. Embora, como acentuei, lá tem uma súmula dizendo que quando tem uma coisa julgada, não existe mais, está prevendo a competência. E a coisa julgada é da Justiça do Trabalho. Não que pretenda transferir aí o fardo ao meu sucessor, né? Mas eu creio que teremos que indicar adiamento, né, para se elucidar essa questão alusiva ao conflito, né? Os colegas estão de acordo, né? Então o tribunal, né, adia a conclusão do julgamento dos processos para que se tenha um esclarecimento sobre o estágio em que se encontra o conflito de competência e a extensão, se ainda perdura a decisão precária, a extensão dessa decisão. Esses outros... É do juiz, né? Esse aqui é o seguinte, o Distrito Federal, só se for chamar, eles vão sustentar, senão eles não vão chamar. Agora, tem ADIM. Vamos ver. Tem ADIM como sustentação. Qual é? Essa ação originária é advogado de fora, não? É advogado de fora. É de Roma. Ministro Maurício Corrêa, Vossa Excelência é relator da ação originária 53. Agora, a questão Senhor presidente, é uma questão um pouco complicada e aí aguardamos. não tem condições de julgar. Está pronto o voto. Esse aqui é liminar ou é decisão definitiva, né? Esse aqui é liminar. Porque eu teria, de qualquer forma, eu teria que deixar a sessão agora às 16 horas, né? E não poderei retornar para cumprir compromisso externo, né? Vamos... Sim. Ministro Sepúlveda pertence a um pedido de preferência aqui quanto a liminar na medida cautelar na ação direta de inconstitucionalidade 2.891,
requerente à Associação dos Notários e Registradores do Brasil e requeridos governadora do Estado do Rio de Janeiro e Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. De quem? Senhor presidente, A ANOREG, Associação dos Notários e Registradores do Brasil, mantenham seriedade, propõe ação direta de inconstitucionalidade com pedido de suspensão cautelar da Lei Estadual 3893, de 2002, do Estado do Rio de Janeiro, na qual impugnam basicamente o artigo 2º, parágrafo único, a linha A, o artigo 4º, parágrafo 4º, o artigo 5º, parágrafos 3º e 4º e o artigo 18, do teor seguinte. O artigo 2º, caput, que não é objeto de impugnação, diz: é serventuário do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro todo titular de cargo de provimento efetivo criado por lei e remunerado pelo erário estadual, cujas atribuições devem ser desempenhadas junto aos órgãos judiciais, etc. Parágrafo único, é o ponto nuclear da impugnação. O regime que disciplina o exercício das funções de serventuário estende-se ao pessoal a não remunerado pelos cofres públicos em atuação em serventia extrajudicial, observado o disposto na Lei 8.935. O artigo 5º, parágrafo 3º, ficam criados, sem aumento de despesa, por transformação de 52 cargos de titular de serventia extrajudiciais vagos, os seguintes cargos nos índices previstos no anexo 1. Então, esses cartórios vagos foram, então, transformados em cargos de técnico de contabilidade, engenheiro civil, oficial de segurança, programador, operador de informática, técnico judiciário e odontólogo. Os demais cargos vagos de titular de serventia extrajudicial, diz o parágrafo 4º, serão transformados sem aumento de despesa em cargos do quadro único, a serem definidos mediante resolução do órgão especial. E o artigo 18. Ato conjunto do presidente do Tribunal de Justiça e do Corregedor-Geral da Justiça encaminhará projetos de resolução destinados à regulamentação e execução desta lei. O parâmetro da inconstitucionalidade invocado são o artigo 236 e seus parágrafos da Constituição da República. Após cerrada argumentação no sentido de sua afronta pela lei local questionada, a petição inicial a sintetiza nesses termos. Diante de tudo que se expõe, pode sintetizar a matéria nos seguintes termos. A. É lícito ao Estado-membro dispor sobre regras relativas ao regime de atos notariais e registrais. Todavia, referida a competência sofre fortes limitações. Por este viés, padece de inconstitucionalidade formal e material a linha A do parágrafo único do artigo 2º da lei estadual tal. Ademais, as regras da lei estadual, ora examinadas, não podem transformar as funções de titular de serventia extrajudicial em cargos, de sorte que, atuando nesse sentido, são inconstitucionais, pois, 1. Afrontam o regime definido pelo caput do artigo 236 da Constituição. 2. Subvertem o sistema constitucional de distinção entre cargos, empregos e funções. E 3. Impõem a particulares a submissão inconcebível a regime jurídico distinto daquele definido na Constituição. Ademais, a transformação da função de titular de serviços notariais e de registro em cargo de escrivão implica afronta às definições estabelecidas no artigo 3º e 20, os artigos 3º e 20 da Lei 8.935/94, matéria de competência federal. Sendo assim, impõe-se a declaração de inconstitucionalidade quanto à transformação da função de notário, registrador e inscrivão, com a redução de textos dos artigos 4º, parágrafo 2º, a linha C da lei estadual tal, adequando-se ainda o parágrafo 4º daquele dispositivo na parte que define os serventuários como ocupantes de cargos efetivos. É inerente ao regime das funções notariais e registrais, no quadro da lei fundamental, a submissão dos titulares desses serviços às disposições do regime geral de previdência, afastando o regime público estadual. De outro ângulo, com o advento da emenda constitucional 20 de 98, os notários registradores não submetem ao regime de aposentadoria compulsória por idade. Nesta linha, inclusive, encontram os precedentes do STF. Por este viés, padece de inconstitucionalidade ainda o artigo 2º, parágrafo único, a linha A da lei estadual. Finalmente, no que tange a delegação confiada ao presidente do Tribunal de Justiça Local, em conjunto com a Corregedoria de Justiça,
a fim de disporem sobre regras de transição, extinção e transformação de cargos. Neste sítio também, a Lei Estadual 3893, mais especificamente em seus artigos 18 e artigo 5º, parágrafo 3º e 4º, incorre em inconstitucionalidade diante da configuração de delegação legislativa vedada pelo ordenamento jurídico. Entendendo evidenciada assim a plausibilidade do pedido, para sustentar o requerimento de suspensão cautelar do diploma, aduzo a requerente. De outro lado, o risco de dano irreparável de difícil reparação, a figuras premente, eis que, a. O enquadramento dos serventuários do foro extrajudicial em regime jurídico único submete-os à possibilidade de aposentadoria compulsória aos 70 anos de idade, implicando grave subversão à ordem normativa. Com efeito, os documentos e anexos comprovam o enquadramento de diversos titulares de serviços notariais e de registro em cargos públicos, demonstrando ainda a sujeição deste à aposentadoria compulsória por idade. Em última análise, a prova documental ora anexada permite antever o risco de dano irreparável, justificando a concessão do provimento cautelar que suspende a eficácia dos efeitos da lei. Ademais, poder-se cogitar nesta seara dos prejuízos eventualmente imputáveis ao erário público, pois, com a aposentadoria compulsória de notários registradores, o Estado arcará com o pagamento de benefício previdenciário a quem nunca contribuiu aos cofres públicos estaduais. E, finalmente, ao que se infere a delegação normativa confiada ao presidente do Tribunal de Justiça, a fim de regulamentar a lei, sofismavelmente redundará em restrições à esfera particular de cada um dos atuais ocupantes de funções notariais e registrais, razão pela qual também por este viés justifica-se a concessão do provimento liminar urgente. A petição inicial instruída, parecer do ilustre professor Clemerson Merlan Cleve, e cópia de atos do presidente do Tribunal de Justiça do Estado, de enquadramento de cidadãos que seriam titulares de serventias notariais de registro no cargo de escrivão do quadro único e da aposentadoria compulsória de um deles, com base no artigo 40, parágrafo 1º, 2 da Constituição Federal. Trago à mesa o pedido cautelar e o relatório. Como vota, Vossa Excelência? O presidente parece inequívoca a densa plausibilidade da arguição de inconstitucionalidade. A lamentada e lamentável opção constitucional, no sentido de que os serviços notariais e de registro sejam exercidos em caráter privado por delegação do poder público, parece claramente incompatível com a extensão por lei aos ofícios respectivos do regime de quadro único de cargos públicos efetivos do Poder Judiciário local, remunerados pelo Tesouro. O regime de tais delegatários de serviço público, por outro lado, quando não derive de sua própria definição constitucional, é matéria que a Constituição reservou à lei federal. Artigo 236, parágrafos 1º e 2º. Bem por isso, já à luz do texto originário da Constituição, me parecera que sobre eles não incidia o regime da aposentadoria dos servidores públicos, nele incluída a regra da inatividade compulsória aos 70 anos de idade. Mas fiquei vencido, salvo engano, com honrosa, mas solitária companhia de Vossa Excelência. No RE 178-236. Sabidamente, a jurisprudência depois muda com a agenda, né? Sabidamente, a jurisprudência se firmou no sentido, no sentido de sujeitar à aposentadoria compulsória por idade os tabeliães e oficiais de registro. Citado RS 178-236 Galote, 189-736 Moreira, agravo no RS 191-030 Galote e RS 199-801 da segunda turma Marco Aurélio. A questão reagitou-se com a emenda constitucional 20 de 98, que alterou o artigo 40 e parágrafos da Constituição para limitar a aposentadoria segundo o regime previdenciário dos servidores públicos aos titulares de cargos públicos efetivos.
Essa alteração constitucional é que tem lastreado o juízo afirmativo da plausibilidade da resistência dos titulares de serventias à aposentadoria compulsória. Assim, no MS 23.831, despacho do ministro Celso de Mello, petição 2.890, acórdão da primeira turma, relatado pela ministra Ellen Grace, e na petição 2.903, da primeira turma, pelo ministro Moreira Alves. O plenário reafirmou a orientação ao deferir medida cautelar de suspensão de provimento da Corregedoria Geral da Justiça de Minas Gerais, que determinara a observância da regra de aposentadoria compulsória dos oficiais de registro e tabeliães, a DINC 2602, 3 de 4 de 2003, Moreira Alves, informativo 303. Certo, posteriormente, na petição 2195, questão de ordem, de que fui relator, a primeira turma negou o referendo, a liminar deferida com mesma fundamentação pelo eminente ministro Maurício Correia. Aí, porém, porque a inovação constitucional que reabrida a questão é inaplicável aos titulares que hajam completado 70 anos antes da emenda. De outro lado, em função mesmo do regime privado de organização e prestação dos serviços de notariado e registro, é patente o tumulto e os prejuízos que poderão advir, tanto para os particulares quanto para o erário, da aplicação imediata da lei, cujos efeitos amanhã, provavelmente, se teriam de desfazer. Defiro a medida cautelar para suspender com eficácia ex tunc a vigência dos dispositivos transcritos no relatório. É o meu voto. Os colegas estão de acordo? Deferida a liminar para suspender os dispositivos atacados conforme voto do relator. Tenho em mesa o ofício do ministro Sepúlveda Pertence, informando o término do biênio como membro efetivo do Superior Tribunal de Justiça da ministra Ellen Grace. Perdão, eu falei superior? É bom ficar um pouco desligado, né? Principalmente ao término do mandato. O Tribunal Superior Eleitoral, o ministro não pretendia aí rebaixá-lo. Procederemos à eleição. Sim. 8 votos computados. A ministra Ellen Grace obteve 7 votos e o ministro Celso de Mello 1 voto. Reconduzida a ministra Ellen Grace, né, à cadeira no Tribunal Superior Eleitoral. Processos a serem julgados sem a presença. Ministro Sepúlveda, eu vou ter que me ausentar. Há uns processos que não dependem do quórum de 8 integrantes. Quer deixar para a próxima semana? Ou... Porque não são. Pode prosseguir? Os colegas, ministro Nelson, Vossa Excelência permanecerá no tribunal na segunda parte? Não. Deixamos para a quarta, porque não teremos quórum, né, para apreciar DINs, né? Terei que me ausentar, compromisso oficial da própria Corte, né? Declaro, portanto, encerrada a sessão. Confirmada a de amanhã para a posse da nova administração do tribunal.